Deus expulsou Satanás do céu por causa de seu pecado e rebelião. Jesus disse que viu Satanás cair como um relâmpago. Mas espere, se Deus é todo-poderoso, por que ele simplesmente não destruiu Satanás de uma vez por todas? Por que ele ainda existe? Qual o verdadeiro motivo por trás disso? No estudo de hoje, vamos revelar um mistério que poucos entendem. Por que Deus não pode e não irá matar Satanás e seus anjos caídos? Satanás é uma figura amplamente conhecida, mas a maioria das pessoas não faz ideia do significado oculto por trás do seu nome. A palavra Satanás significa adversário, inimigo, mas também pode significar caído. Agora, aqui está o detalhe chocante. Seu nome não é aquele que caiu, mas sim um caído, no presente contínuo. Isso revela algo perturbador. Satanás não parou de cair. Ele está em um estado de queda eterna, tornando-se cada vez mais sombrio, mais perverso, mais distante da luz. Mas o que isso realmente significa? E como isso afeta a humanidade? Fique comigo, porque a resposta pode mudar sua visão sobre tudo o que você já ouviu até agora. O livro de Apocalipse revela que Satanás foi lançado em um abismo sem fundo, o que significa que ele está caindo eternamente, sem jamais tocar o chão. Mas sabe o que é assustador? Isso é exatamente o que o orgulho faz com você. O orgulho não apenas te cega, ele te destrói aos poucos. Se você não tomar cuidado, ele pode ser sua ruína. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios 16:18. O orgulho precede a destruição. Mas preste atenção, destruição nem sempre significa morte. Davi escreveu no Salmo 3:4 que Deus pode redimir a vida da destruição. Isso significa que você pode estar vivo e, ao mesmo tempo, vendo sua vida desmoronar. Seu orgulho pode estar acabando com seus relacionamentos, arruinando suas finanças e te impedindo de aproveitar oportunidades que Deus colocou no seu caminho. Então, como mudar esse destino? A resposta é simples, mas poderosa. Humildade. Agora, voltando a Satanás. Ele também é conhecido como Lúcifer e por milhares de anos tem enganado a humanidade, tentando afastá-la de Deus. Mas antes de se tornar o príncipe das trevas, ele era um anjo no céu, criado por Deus para glorificá-lo e adorá-lo. Mas isso não era o bastante para ele. Satanás não queria apenas servir a Deus, ele queria ser servido. Ele desejava ser adorado, exaltado, igual ou até maior que o próprio Deus Todo-Poderoso. E foi por isso que ele tomou a decisão que mudaria tudo. Ele iniciou uma rebelião. Satanás reuniu um exército de anjos e se voltou contra Deus. Esses anjos que se juntaram à sua causa são conhecidos como anjos caídos. E então começou uma guerra épica nos céus. De um lado, o poderoso arcanjo Miguel liderando as legiões angelicais de Deus. Do outro, Satanás, transformado em um dragão colossal, à frente de milhares e milhares de demônios sedentos por destruição. Mas o que aconteceu depois? Quem venceu essa batalha? E o mais importante, o que isso significa para nós hoje? Fique comigo, porque a resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo espiritual. O domínio de Deus jamais poderia ser derrubado, e a guerra nos céus terminou com Satanás e seus anjos sendo derrotados e expulsos. O livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8, descreve esse momento de forma clara. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não foram fortes o suficiente e perderam seu lugar no céu. Isso revela algo muito profundo. Satanás e seus anjos tinham um lugar no reino celestial. Eles possuíam uma posição, uma dimensão espiritual elevada, mas eles perderam tudo.
Agora, aqui está o detalhe mais incrível. O que Satanás perdeu, nós ganhamos. A Bíblia diz em Efésios 2:6, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas espere, se Deus é todo-poderoso, por que Ele simplesmente não destruiu Satanás e seus anjos caídos? Por que permitiu que eles viessem à terra para espalhar caos, morte e destruição? Essa é a pergunta que iremos responder neste vídeo. E a resposta não pode surpreender você. A principal razão é porque Deus não pode simplesmente matar Satanás e seus anjos. E aqui está o motivo. Eles são seres espirituais. A Bíblia nos ensina em João 4:24 que Deus é espírito. E da mesma forma, Lúcifer e seus anjos foram criados como espíritos, e espíritos não podem morrer. Mas se Satanás ainda está vivo, significa que Deus tem um propósito específico para ele. Nada existe sem um motivo, e isso inclui o próprio diabo. Mesmo quando a criação se rebela contra o Criador, Deus sempre encontra uma maneira de usar até as piores escolhas e circunstâncias para cumprir seu plano. Então, quem realmente é Satanás? E como Deus o está usando hoje? Para entender isso, precisamos voltar ao livro de Isaías, capítulo 14. Esse texto revela a queda de Satanás e o orgulho que o levou à ruína. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, como foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você dizia em seu coração, subirei aos céus, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da congregação, nos confins do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas veja o que aconteceu com ele. Contudo, você será lançado ao Sheol, ao mais profundo abismo. O que tudo isso significa? Qual é o verdadeiro destino de Satanás? E mais importante, como isso afeta a sua vida hoje? Não saia daí, porque a revelação que vem a seguir vai abrir seus olhos para algo que poucas pessoas entendem. Um dos nomes mais conhecidos de Satanás é Lúcifer, que literalmente significa portador de luz. Mas, ironicamente, aquele que deveria brilhar intensamente caiu nas trevas eternas. A Bíblia nos mostra claramente o que levou à sua queda: ambição, orgulho e desejo de grandeza. Isaías já revelou a rebelião de Satanás, mas existe outra passagem ainda mais profunda sobre esse acontecimento. No livro de Ezequiel, capítulo 28, Deus descreve com detalhes quem Lúcifer era antes da queda e o que aconteceu com ele depois. Assim, diz o Senhor Deus, você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você esteve no Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas cobriam o seu corpo: sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda e carbúnculo. Seu vestuário era feito de ouro, preparado no dia em que você foi criado. Você era um querubim ungido para proteger, e eu o estabeleci assim. Você estava no Monte Santo de Deus e andava entre as pedras de fogo. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Por causa do seu comércio abundante, seu coração se encheu de violência e você pecou. Por isso, eu o expulsei, ó querubim guardião, e o lancei para longe do monte de Deus. Seu coração se tornou arrogante por causa da sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o joguei na terra e o expus diante dos reis para que olhassem para você. Agora perceba algo extremamente importante. Lúcifer não foi criado mal. Ele era perfeito, belo, sábio e tinha um propósito glorioso. Mas algo dentro dele mudou. O orgulho tomou conta do seu coração. E esse mesmo orgulho que derrubou Satanás ainda hoje destrói milhões de vidas. Mas qual foi exatamente o erro fatal de Lúcifer?
O que essa passagem revela sobre o destino final de Satanás? A resposta para essa questão pode mudar completamente a sua visão sobre o mundo espiritual. O profeta Ezequiel descreve um ser criado por Deus com perfeição, beleza e esplendor. Mas algo terrível aconteceu. A iniquidade foi encontrada dentro dele. Aquele que deveria ser uma joia celestial se corrompeu. Seu coração se encheu de orgulho. E por causa desse pecado, Deus o expulsou do paraíso. Essa é a segunda grande referência à queda de Satanás. Mas o que realmente causou essa queda? O que poderia fazer um anjo de alto escalão perder tudo e se tornar o maior inimigo de Deus? A resposta está aqui. Satanás deixou uma semente de desconfiança crescer dentro dele. Ele começou a se achar digno demais. Começou a acreditar que poderia ser igual ou até maior que Deus. E Deus não poderia permitir que esse orgulho contaminasse o céu. Satanás caiu tão longe que não apenas se tornou o caído, mas também o tentador. Seu coração estava tão corrompido que ele não conseguiu parar de arrastar outros para o mesmo erro. E ele ainda faz isso hoje. No livro de Zacarias, capítulo 3, vemos Satanás acusando Josué diante de Deus. E no Novo Testamento percebemos que ele continua atormentando a humanidade. Até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás. Por 40 dias no deserto, o inimigo tentou desviar Jesus do seu propósito. Mas Jesus resistiu. Mais tarde, durante seu ministério, Jesus faz uma declaração chocante. Em Lucas 10:18 ele diz: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago", e não para por aí. O Novo Testamento continua revelando o destino dos anjos caídos. Veja o que 2 Pedro 2:4 nos diz: "Pois Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em correntes de escuridão reservados para o julgamento." E no livro de Judas, verso 6, está escrito: "E aos anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua morada, Deus os mantém acorrentados em trevas, à espera do grande dia do juízo." Agora, aqui está algo extremamente importante. Sim, Satanás tem permissão para continuar existindo. Mas isso não significa que ele escapará do julgamento. Ele será responsabilizado por seus pecados. E é exatamente isso que explica por que Deus não pode simplesmente matar Satanás e seus anjos caídos agora mesmo. Porque não seria justo executar um criminoso antes do julgamento final. E esse julgamento já está marcado. O plano de Deus não é apenas eliminar o mal, é julgá-lo com justiça e expô-lo diante de toda a criação. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Quem é realmente Deus? Se quisermos entender por que Deus permite certas coisas, primeiro precisamos entender quem Ele é. A verdade é que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E isso significa que suas ações sempre refletem sua natureza. Uma coisa é certa: Deus é todo-poderoso. Nada pode desafiar sua autoridade. E quando entendemos isso, tudo começa a fazer sentido. Porque nada que foi criado pode ser maior que o Criador. Agora, a grande pergunta é: se Deus tem todo o poder, por que Ele simplesmente não destrói Satanás agora? A resposta pode surpreender você. E é isso que vamos revelar a seguir. Se Deus realmente criou todas as coisas, então nenhum ser criado pode ser mais poderoso do que Ele. Mas aqui está o erro que muitos cometem. Muita gente acredita que Satanás é o grande inimigo de Deus, que existe uma batalha épica entre o bem e o mal, onde Deus e Satanás estão em guerra pelo universo. Mas isso é um engano. Deus não tem rival. Não existe ninguém nem perto do seu poder, nem mesmo Satanás. A chamada batalha no céu não foi realmente uma batalha. Do ponto de vista de Deus, não havia chance alguma de Satanás vencer.
Isso está registrado em Apocalipse 12, 7, 9. Então, houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, e não se achou mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás foi expulso. Não houve disputa, não houve equilíbrio de forças. E aqui vem algo poderoso. Após essa queda, uma grande voz ecoou no céu. Agora chegou a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Satanás não apenas perdeu, ele foi derrotado de forma absoluta. Mas aqui vem a grande pergunta. Se Deus tem poder absoluto, por que ele simplesmente não destrói Satanás agora? A resposta vai te surpreender. Existe algo belo no fato de Deus não eliminar Satanás imediatamente. Isso revela um traço essencial do caráter de Deus: misericórdia. Isso pode parecer difícil de entender, mas significa que Deus ama todas as suas criaturas, até mesmo aquelas que não o amam de volta. E tem mais um fator ainda mais profundo. Deus é onisciente. Isso significa que ele sabe absolutamente tudo. Nada escapa do conhecimento de Deus. Cada pensamento, cada motivação, ele vê tudo. E isso inclui Satanás. A Bíblia nos diz pouco sobre os reais motivos de Satanás, apenas que ele foi tomado pelo orgulho e pela inveja de Deus. Mas Deus sabe exatamente o que se passou dentro de Satanás. Ele entendeu completamente por que Satanás fez o que fez. E isso nos leva a uma verdade ainda mais impactante. Um pai amoroso não castiga um filho sem antes compreender o que o levou ao erro. Ele dá chances, dá tempo, espera arrependimento. Isso significa que uma das razões pelas quais Deus não destrói Satanás imediatamente é porque ele entende perfeitamente as razões do inimigo. Mas então, se Deus entende Satanás, será que existe alguma chance de redenção para ele? Ou será que seu destino já está selado? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo o que você pensa sobre o fim dos tempos. E isso é o que vamos revelar a seguir. Para nós, humanos, pode parecer loucura, mas Deus sabia exatamente por que Satanás se rebelou. E, surpreendentemente, teve compaixão dele. Isso significa que, mesmo que não entendamos por que Deus permite que Satanás e seus anjos caídos continuem existindo, Deus entende. Ele compreende totalmente suas próprias razões, e tudo isso se conecta a um princípio fundamental: o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um presente dado por Deus a toda a sua criação. Em vez de forçar todos os seres a adorá-lo, Deus deu a cada um o poder da escolha. E esse presente foi concedido não apenas aos humanos, mas também aos anjos. Desde o início, sempre existiu a possibilidade de que um anjo, ou um grupo deles, decidisse não seguir a Deus. Mas por quê? Porque o livre-arbítrio é essencial para o amor verdadeiro. Você não pode amar alguém de verdade se não tiver escolha. O amor não pode ser forçado. Ele deve ser dado voluntariamente. E porque Deus quer ser amado de verdade, Ele permitiu que sua criação tivesse escolha, mesmo sabendo que alguns o rejeitariam. E aqui surge um problema profundo. Se Deus matasse imediatamente todos que usassem o livre-arbítrio de forma errada, eles realmente tiveram escolha? Não existe livre-arbítrio se uma das opções leva automaticamente à morte. Então, para que o livre-arbítrio seja real, Deus precisa permitir tanto a rebelião quanto a redenção. É por isso que ele não destruiu Satanás. Mas existe ainda outra teoria. Se olharmos para os evangelhos, veremos que Satanás teve um papel fundamental no caminho de Jesus até a cruz.
A primeira vez que Satanás aparece no Novo Testamento é tentando Jesus no deserto. Ele o ataca 3 vezes com tentações poderosas, mas Jesus resiste. Isso provou algo muito importante. Ele era digno. Digno de quê? Digno de morrer pelo pecado do mundo, porque apenas um inocente pode tomar o lugar de um culpado. Se um criminoso está preso, alguém inocente precisa ocupar seu lugar para libertá-lo. E esse era o plano de Deus. Jesus tomaria sobre si os pecados da humanidade. Mas sem a tentação, isso não poderia ser provado. Agora pense nisso. Se Satanás não existisse, quem teria tentado Jesus? Se Satanás não existisse, quem teria levado Judas a traí-lo? Se Judas não tivesse traído Jesus, ele teria sido crucificado. E se ele não tivesse sido crucificado, o pecado do mundo teria sido removido. Isso significa que, de certa forma, Satanás acabou servindo ao propósito de Deus. Talvez, sem perceber, ele tenha sido uma ferramenta nas mãos do Criador. Talvez Deus, em sua infinita paciência, tenha dado a Satanás tempo para se arrepender. Talvez Deus o tenha deixado viver não por fraqueza, mas por amor. Porque Deus é amor, e o amor é extremamente paciente. Mas então, será que existe uma chance de redenção para Satanás, ou seu destino já está selado? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo o que você pensa sobre o fim dos tempos. E é isso que vamos revelar a seguir. Além disso, a existência de Satanás tem um propósito maior do que imaginamos. Ele não é apenas um inimigo. Ele também é uma prova contínua para a humanidade. A tentação não é apenas um sinal de fraqueza ou maldade. Na verdade, ela também é uma oportunidade. Uma oportunidade de crescimento espiritual e moral. Cada vez que resistimos à tentação, nos tornamos mais fortes. Desenvolvemos virtudes como perseverança, fé e coragem. E esses desafios são essenciais para o nosso amadurecimento espiritual. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. Rebelião de Satanás nos ensina uma lição poderosa sobre o livre-arbítrio. Deus poderia ter criado seres programados para obedecê-lo sem questionar. Mas ele não quis isso. Ele escolheu criar seres com liberdade para decidir. Porque o verdadeiro amor e a verdadeira bondade só existem quando são escolhidos livremente. Sem escolha, não há amor. Sem liberdade, não há fidelidade verdadeira. Essa é a essência do plano de Deus. E é por isso que ele permite que o mal exista. Agora, eu quero saber sua opinião. O que você acha desse tema? Deixe seu comentário, sempre com respeito aos outros. Se esse conteúdo foi valioso para você, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, curtir e compartilhar com familiares e amigos. Comentar sua visão sobre o assunto. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e espalhar essa reflexão para o mundo. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe.